Alunos, sejam bem-vindos a essa videoaula sobre planejamento do conteúdo online. As informações dessa videoaula são do site Rock Content. Primeira coisa, vamos falar sobre os temas, né? Todo post, e-book, infográfico, qualquer conteúdo publicado na web tem um tema principal. Então, o tema é a primeira coisa que a gente tem que definir na hora de fazer o nosso planejamento do texto que a gente vai colocar ali no nosso site, no nosso blog. É a partir do tema que a gente vai conseguir elaborar uma pauta para cada conteúdo que será produzido. Para quem não sabe, uma pauta é basicamente um guia, né, que vai ajudar o redator a escrever aquilo que realmente foi planejado para aquele conteúdo, né, uma estratégia de conteúdo. É como se fosse um resuminho do que você ou outra pessoa que planejou o conteúdo pensou na hora de planejar, de selecionar o tema. Então, o que tem que ter na pauta? Título, as palavras-chave que serão foco do texto, a descrição do conteúdo, que é chamado também de pitch, e as referências. Essa é a nossa pauta: título, palavra-chave, descrição do conteúdo e referências. Então vamos lá. Antes de escrever a pauta em si, a gente tem que pensar no nosso público-alvo. Aqui eu vou trazer um conceito que a gente ainda não viu, que é o conceito de persona. Ele é mais específico do que o público-alvo, e é na persona que a gente vai pensar na hora de escrever a nossa pauta para planejar o nosso conteúdo web. Então, o que é uma persona ou buyer persona? São basicamente personagens semi-fictícios que representam o comprador ideal. É, portanto, uma forma de representar o público-alvo de uma empresa, produto ou projeto de uma maneira que a gente entende mais sobre o dia a dia daquelas pessoas e mais sobre os seus problemas. A gente não agrupa tudo num grupo só homogêneo de público-alvo. Quando a gente encontra a persona para quem a gente vai escrever, fica mais fácil a gente entender o que essa pessoa quer, saber que linguagem a gente vai usar para cativar essa pessoa e achar a abordagem mais assertiva e eficaz. Então, quais as diferenças, né, entre público-alvo e persona? O público-alvo é um segmento da população que pode se interessar e se beneficiar dos nossos produtos ou serviços. Mas a persona é o arquétipo de um possível cliente dentro desse público-alvo. E a gente vai saber quais são os seus comportamentos e suas vontades de compra. Para a gente entender melhor. Embora o público-alvo seja mais abrangente, é dele que a gente tira as características que definem o perfil do indivíduo detalhado, que é a persona. Um exemplo: público-alvo: jovens de 18 a 35 anos, estudantes ou recém-formados da classe B ou C. Já a persona: Joana, 28 anos, jornalista, trabalha em uma agência como produtora de conteúdo para blogs, para peças publicitárias. Ela tem como objetivo se tornar uma profissional mais estratégica de gerência. O maior desafio dela é aprender um pouco mais sobre conteúdo e ter oportunidade para aplicar esses conteúdos na prática. Então, viram como fica mais fácil da gente entender quem é o público do nosso texto? É bem mais prático escrever pensando nos objetivos e desafios da Joana do que nos objetivos e desafios generalizados da classe B ou C, não é mesmo? Quando a gente escreve pensando na persona, a gente tem uma visão mais concreta e inteligível do indivíduo e a gente pode direcionar mais o conteúdo para vender mais ou para qualquer outra estratégia que a gente tem no nosso site. Veja esse exemplo. Suponhamos que você precisa escrever para interessar um público-alvo na compra de um carro determinado. Se a gente fala que o público é composto por adultos de meia idade de classe média alta, a gente pode até conseguir escrever um texto bacana. Mas, por outro lado, se a gente usa uma persona, a gente vai ter acesso aos problemas, ao estilo de vida e aos desejos dessas pessoas, o que pode ser a chave para a gente convencer o leitor de que aquele automóvel é certo para ele. Por exemplo, porque aquelas pessoas gostam de fazer off-road no fim de semana,
ou porque aquelas pessoas têm filhos e elas precisam levar essas crianças para a escola com segurança e conforto. Então, a gente tem que pensar um pouquinho além do público-alvo e um pouquinho mais próximo da individualidade das pessoas que podem se interessar pelas nossas informações ou pelos nossos produtos. Mas a gente tem que ficar atento que isso só funciona quando as personas são elaboradas a partir de dados verídicos sobre o público-alvo. Nada de achismo, gente, são pesquisas. E essas pesquisas têm que levar em conta área de atuação profissional e cargo das pessoas, principais objetivos e desafios enfrentados no trabalho, seus hábitos de compra, outros padrões de comportamento que podem influenciar, né, na sua atuação, tanto no trabalho como na vida em geral. Então, depois que a gente pensou, né, na persona, a gente vai verificar o que os concorrentes já publicaram sobre aquele assunto. Não é para sair copiando, não, mas é para analisar as ações que os concorrentes já fizeram, né? Inclusive para planejar o nosso conteúdo um pouco diferente. Mas como os concorrentes têm provavelmente personas muito parecidas, os temas que vão despertar a atenção dos leitores daquele site, daquele blog que é seu concorrente, provavelmente vão ser os mesmos temas que vão interessar as suas personas. E é bom ver também se algum conteúdo do concorrente teve alguma reação negativa. E aí a gente sabe que não vai usar aquele conteúdo no nosso site. A ideia aqui é ficar de olho na concorrência para fazer melhor. Além disso, a gente tem que ficar ligado no nosso setor de atuação, no setor de atuação daquela empresa onde a gente atua como redator web. Não é só nos sites dos concorrentes que a gente tem que ficar de olho. A gente tem que ficar de olho nos trend topics, né, da nossa área, analisar o mercado como um todo e saber das novidades que surgem no setor, porque isso pode ser abordado no nosso conteúdo. A gente também tem que escolher a partir de palavras-chave. Claro que é muito mais bacana produzir conteúdo sobre diversos temas sem se preocupar com palavras-chave, mas na web é preciso usar palavras-chave. A gente tem que checar quais as palavras-chave as pessoas mais têm procurado na web. Isso vai ajudar a gente a escolher os temas dos nossos blogs e sites. Definir temas a partir de palavras-chave te ajuda a fugir daquilo que no fundo só interessa a você como redator e encontrar os assuntos sobre os quais a sua persona realmente quer ler e ainda alavancar o seu SEO. É uma sigla da expressão em inglês Search Engine Optimization, que em português significa alguma coisa como otimização de motores de busca. O que isso quer dizer? Isso diz respeito às melhorias que podem ser feitas tanto na estrutura quanto no site de uma página para que ela ganhe posições nos resultados de buscas do Google, do Bing, do Yahoo. No material do nosso Blackboard tem um e-book sobre SEO. Quem tiver mais interesse, né, em ir um pouco mais a fundo nesse assunto, é só conferir esse material lá. Então, voltando, as palavras-chave são termos usados pelos internautas quando eles estão fazendo buscas na web. Então, significa que a gente pode planejar os temas dos nossos conteúdos com base nas palavras mais pesquisadas pelo nosso público ou pelas nossas personas, o que for mais relevante para o público daquele setor que a gente atua. Como consequência, se a gente usa essas palavras-chave para definir os temas dos nossos conteúdos, eles vão ter mais chances de aparecer no topo dos resultados quando alguém buscar pela palavra-chave que a gente escolheu. Isso ajuda também a gente a conseguir novos visitantes para a página. Então, agora a gente vai entrar com um pouquinho mais de detalhe nesse assunto para mostrar como que a gente encontra essas palavras-chave sem se limitar ao achismo. Eu acho que essa palavra-chave funciona. Não é bem assim, a coisa é um pouco mais estruturada. Existem palavras-chave que são denominadas head-tail. São as mais genéricas. Por exemplo, marketing é uma palavra-chave super genérica, né? Em que justamente por serem genéricas, possuem um volume mais alto de pesquisas. Por outro lado, isso também implica em uma grande concorrência pelo ranqueamento por essas palavras, ou seja, mais gente que usa essas palavras vai estar concorrendo para estar no topo ali dos resultados da busca.
Já as long tail estão mais para expressões chaves. Elas são expressões específicas sobre algum tema. Por exemplo, o que é marketing? Já não é só a palavra marketing, já não é só a palavra-chave ampla, né, genérica, e agora sim é uma expressão. O que é marketing? Essas palavras possuem menos volume de buscas, menos pessoas procuram pela expressão do que pela palavra genérica, mas elas têm um volume de concorrência mais baixo, menos gente escreve assim, então há uma concorrência mais baixa para que quando você coloca isso no seu texto, você apareça nos primeiros resultados da busca. Então, quando a gente usa essas expressões, a gente tem mais chance de levar aos primeiros resultados e fazer com que as pessoas que têm um propósito bem definido encontrem o nosso site com mais facilidade. Para a gente fazer as pesquisas de quais palavras-chave a gente deve usar, existem algumas ferramentas online que ajudam a gente a encontrá-las. Algumas são o Keyword Planner, do Google AdWords, e o SEMrush. Então vamos lá ver como que cada uma funciona. O Keyword vai fornecer várias sugestões de variações a partir do tema que você escolheu, e aí vai mostrar o volume de pesquisa de cada termo. Por exemplo, o que é marketing tem uma concorrência baixa, provavelmente porque as pessoas procuram menos essa expressão. Marketing digital tem uma concorrência alta porque as pessoas procuram muito. Já o SEMrush oferece várias funcionalidades, mas também ajuda na pesquisa de palavras-chave. A gente encontra variações de termos, podem auxiliar a nossa estratégia, e a gente também consegue avaliar o volume de pesquisa dessa palavra-chave, além de tendências e densidade competitiva. Por exemplo, o que é marketing tem um volume maior do que o que é marketing pessoal. Então, aí a gente vai saber o quanto as pessoas procuram aquela palavra e decidir se a gente vai usar o termo mais genérico ou o termo mais específico. Às vezes vale a pena investir em um termo com volume menor, mas que se encaixa mais nos interesses da persona, na forma como ela pesquisa e na especificidade do serviço. Mas a orientação geral é que a gente tem uma estratégia que use tanto palavras-chave head quanto long tail, de forma que os posts produzidos com cada termo possam ser linkados internamente, aumentando aí as chances de ranqueamento, as chances da gente aparecer mais para cima nos resultados do Google, por exemplo. Vamos lá, próxima etapa, depois de definir as palavras-chave, definição de títulos, que é um dos pontos mais importantes do planejamento, já que o título é o primeiro contato que as pessoas vão ter com o conteúdo, né? E o título é o responsável por fazer com que as pessoas cliquem para ler mais ou decidam não ler aquele assunto e passar para outra página. Além disso, o título funciona como uma promessa ao leitor. E para que o internauta abra um link, ele precisa ser convencido antes disso. E é no título que a gente faz esse convencimento. E como que a gente convence? Dando a sensação de que o usuário vai ganhar algo ao ler aquele texto que a gente está sugerindo. O título ele deve ser a primeira coisa que a gente cria na pauta depois de definir o tema e as palavras-chave. Já que se a gente ainda não definiu o tema do nosso texto, né, a gente não vai poder prometer nada no título. Então, a gente define o tema primeiro, as palavras-chave e depois o título. E elaborar esse título é indispensável e também complicado. A gente tem que considerar o que a nossa persona quer saber, por quais termos ela está buscando e como, em poucas palavras, a gente vai mostrar para a persona que tem tudo aquilo no nosso texto. Então, a gente tem que dar atenção ao título. Então, vamos lá. Dicas para título ideal. A primeira delas, não prometa o que você não pode cumprir. Quebrar a promessa do título é uma receita certa para a gente destruir a nossa credibilidade na web. Então, a gente não deve prometer no título aquilo que não vai estar no nosso texto. A gente não vai prometer milagres, porque a gente não vai solucionar todos os problemas da vida do leitor. A gente tem que ser atrativo no título, sim, mas a gente não pode ser mentiroso.
Outra dica: fique entre 55 e 67 caracteres. Ninguém para ler um título que parece mais a introdução do texto. Além dos títulos gigantes serem cansativos para os internautas, eles também são ruins para os buscadores. O Google, por exemplo, ele corta sem dó os títulos que têm muitos caracteres. Então, quando a gente pesquisa alguma coisa, algumas palavras podem ficar escondidas depois de reticência, sabe? Então, o ideal é que um título vá de 55 a 67 caracteres. Outra dica: fuja de manchetes de jornal e títulos de livros. Muita gente pensa que na hora de criar um título para um conteúdo web, a gente está escrevendo um best-seller ou um furo jornalístico. Por exemplo, o incrível fluxo de caixa, ou a geladeira Frost Free e seus atributos, vendas a partir de redes sociais, Rose Quartz é a cor do verão. Esses títulos, eles não convidam para clique, eles não prometem nada. Né? Eles não estão querendo solucionar nenhum dos problemas da persona. Na internet, o título tem que funcionar para chamar a atenção do leitor e fazer com que ele acesse o conteúdo. Não é só para dar nome ao nosso conteúdo, dar nome a um artigo, por exemplo. Ele precisa instigar a curiosidade, gerar dúvidas e mostrar que algo será descoberto ao longo do texto. Outra dica é não deixar a curiosidade do usuário morrer na praia. O que é isso? Se de cara você já coloca a informação principal no título, a informação que conta a conclusão do texto no título, a pessoa vai achar que ela não precisa ler mais nada. Então, prefira títulos que coloquem uma dúvida na cabeça do leitor e faça com que ele clique e leia aquele título. Por exemplo, lavanda é uma ótima planta para afastar os mosquitos de casa. Esse título ele já conta a resposta. Agora, se você escrever assim, quais as melhores plantas para afastar mosquitos de casa? Aí você entra no texto para descobrir quais são as plantas. Outra dica: inclua palavras negativas. De acordo com os autores da Rock Content, palavras negativas são gatilho para o surgimento de dúvidas na cabeça de alguém. Então, termos como indispensável, você não pode viver sem, o que você não conhece, são ótimos para gerar interesse do usuário. Outra dica para fazer um título bacana é fazer perguntas. A ideia é fazer com que o leitor que tem alguma dúvida pense que você vai solucionar essa dúvida no texto. Então, nada melhor que jogar a pergunta logo no título. Por exemplo, o que, por quê, como, quando, onde. Tudo isso pode ser interessante quando a gente utilizar de forma adequada. Ofereça benefícios. Se a gente apresenta benefícios que o leitor vai ter lendo o seu texto logo no título, isso é uma forma de fazer uma promessa, né? Então, mostra que ele vai ganhar algo útil se ele ler o seu texto. Pode ser, por exemplo, aumentar as vendas, atrair mais visitantes, ficar rico ou mesmo fazer amigos. Então, a gente tem que pensar nas coisas práticas que a persona pode conquistar ao ler o nosso texto. Outra dica é usar adjetivos chamativos. Aí vai um pouco contra, né, a tudo aquilo que a gente viu sobre redação jornalística para notícias e releases, né? Mas aqui é permitido porque, além de dar a informação objetiva, a gente tem que ser persuasivo. E alguns adjetivos aqui ajudam com que a gente seja persuasivo. Então, nos títulos de textos web, alguns adjetivos são, sim, permitidos. A explicação é que as pessoas são atraídas por adjetivos. Quanto mais fortes e mais chamativos eles forem, maior a atração dessas pessoas. Esses adjetivos eles servem para reforçar a promessa do título e agregar valor ao conteúdo, o que pode fazer com que mais gente se interesse por esse texto. Uma última dica é criar um senso de urgência. Na internet, todo mundo tende a buscar as respostas para os problemas, sempre de maneira mais simples e prática, não é mesmo? Então, se a gente criar uma certa urgência no título, pode ser uma ótima ideia. A gente faz isso acrescentando termos como agora mesmo, o que você precisa conhecer,
coisas do tipo. Então, depois de definir os títulos, a gente vai definir o pitch. O pitch é o conteúdo, né, do nosso texto. Ele funciona, como que a gente vai definir esse conteúdo? A gente vai fazer um resumo ou uma prévia do artigo ou do texto que a gente vai escrever. No pitch, a gente ainda pode definir tópicos internos que vão dizer o que não pode faltar no nosso texto de jeito nenhum. Isso vai ajudar o redator a lembrar aquilo que ele tinha pensado na hora do planejamento, ou se a gente está fazendo a pauta para outra pessoa escrever, a gente vai ajudar aquela pessoa a escrever exatamente aquilo que a gente tinha imaginado. Então, o pitch tem que ser feito da forma mais precisa e detalhada possível para o texto final sair como planejado. Na hora de escrever o pitch, a gente tem que pensar na ideia geral do artigo e como ele deve ser estruturado. Por exemplo, em blogs, os textos costumam vir divididos em tópicos, né? Cada um marcado por uma espécie de subtítulo. Então, é bacana no pitch falar quais seriam os assuntos mais importantes que poderiam ser transformados nesses tópicos, nesses subtítulos. Enfim, no pitch a gente deixa claro os pontos principais do texto, oferece informações que vão ajudar na redação e indica o que não pode faltar, ou pelo menos oferece exemplos de assuntos que devem ser incluídos. Um pitch bem detalhado resulta em um texto mais completo e mais alinhado às nossas expectativas, além de permitir que a gente perceba se a ideia é mesmo viável ou não, porque às vezes na hora de escrever esse detalhamento do conteúdo, a gente pode entender que aquele conteúdo não é viável. E a última coisa, a gente vai encontrar referências para aquele assunto que a gente está escrevendo, porque nem sempre o redator é especialista. Então, às vezes, a gente precisa usar referências para conseguir falar sobre algum assunto. E essas referências, elas servem também para conferir como que o tema que a gente está usando já foi abordado na web por outras pessoas. E aí, a gente lendo as referências ou lendo as versões das outras pessoas, a gente pode fazer um texto diferente ou mais aprofundado. Mas é preciso ter cuidado na hora de escolher as referências, porque pode também virar uma orientação para o redator de como aquele assunto deve ser abordado. E pode ser que esse texto de referência seja de baixa qualidade ou que traga informações falsas para o nosso conteúdo. E isso é um perigo. A gente tem que usar as referências como referências, não bases para o nosso texto, não bases para o ângulo ou para a angulação que a gente vai dar no nosso conteúdo. Então, agora a gente tem algumas dicas para a gente conseguir boas referências. A gente não pode só ler o título da referência, a gente tem que ler o texto também. Não é bom sair indicando no nosso texto artigos e sites só porque a gente acha que o título do texto tem a ver com o tema do nosso conteúdo. A gente tem que dar uma lida, mesmo que rápida, no artigo de referência para ver se realmente ele é relevante e útil para a produção de um novo conteúdo ou se ele é desnecessário. Na hora de escolher as referências, a gente também não pode se afastar do que é proposto na pauta. Quem que não ficaria confuso com uma referência que não tem nada a ver com o tema do texto, né? Claro que a pessoa vai ficar confusa. Então, a gente tem que escolher referências que falem diretamente sobre o nosso tema em questão. De preferência, de um jeito próximo ao que a gente está abordando ali na pauta e que apresente exemplos do que a gente vai mencionar no nosso texto. Buscar referências em inglês também é uma dica bacana, porque é uma forma de diferenciar o nosso conteúdo, já que blogs estrangeiros, sites estrangeiros, eles costumam oferecer uma variedade muito maior de artigos com pontos de vista diferentes dos brasileiros. Então, a gente pode buscar referências em sites em inglês para dar mais qualidade para o nosso conteúdo, mas a gente também tem que ficar atento, né, à veracidade dos fatos, à qualidade dessa referência. E a gente tem que focar em sites e blogs confiáveis e atualizados. A palavra referência já implica que as informações são corretas e por isso podem servir de modelo para outras pessoas. Então, a gente não pode colocar ali nenhum site que tenha risco de conter informações falsas, erradas ou desatualizadas. Essas informações vão atrapalhar a escrita do texto e ainda pode levar o redator a replicar dados incorretos, o que vai abalar a confiança do nosso site ou do nosso blog. Vai atrapalhar a credibilidade da nossa empresa, né, da nossa organização para a qual a gente escreve na internet.
E é preciso ficar atento também à data, né, gente? É só olhar lá a data da publicação para saber se aquele texto está ultrapassado, se ele está atualizado. E na hora de escolher as referências, também é bom usar mais de uma referência. Principalmente quando você está fazendo a pauta e outra pessoa é que vai produzir o conteúdo. Porque a gente não sabe se o redator vai pesquisar além daquilo que você já sugeriu na pauta. Então, é recomendado incluir pelo menos 3 artigos diferentes em cada pauta, para que a gente consiga no texto pontos de vistas variados e mais informações. E, gente, não copie a referência. Ela é uma fonte de informações para melhorar o entendimento do redator sobre o assunto. A gente não pode só reescrever. O texto, né, que será produzido a partir dessa pauta, ele deve apresentar pontos de vista diferentes, mas com foco nos interesses e nas necessidades da persona do nosso site ou do nosso blog. Então, essa parte da videoaula sobre planejamento para o conteúdo online fica por aqui. Na próxima videoaula, a gente vai entender como estruturar um blog post.